E aí pessoal, tudo beleza? Meu nome é Wellington e nesse vídeo eu vou mostrar como a gente pode fazer algumas automações de forma fácil utilizando o Java. Com poucos comandos a gente consegue fazer várias automações. Por exemplo, com esses comandos aqui eu consigo criar um novo projeto no Eclipse. Então se eu rodar aqui, automaticamente o mouse é movido. Ele clica, já escreve o nome do projeto e já cria esse projeto para mim. Então vamos ver alguns recursos que a biblioteca fornece. Eu vou deixar na descrição o site dessa biblioteca. Então bora lá. Vou criar aqui uma classe. Vou chamá-la de main. E vou colocá-la num pacote que eu também vou chamar de main. Eu vou remover esse módulo. E aqui no meu projeto eu vou adicionar o jar do framework. Com direito, eu vou em build path, configure build path, libraries, e aqui no class path eu vou em add external jars e vou adicionar esse jar no projeto. Apply and close. Vou criar um método main. E aqui eu vou declarar como estático uma screen. Vou importar a screen do cycle. Então é igual a uma new screen. Por exemplo, aqui através da screen, a gente utilizar o método type e passar um key.win. Então com isso a gente consegue teclar o botão do Windows. Se eu executar aqui, ele aperta o botão do Windows. Uma outra forma é a gente usar o keyDAO. Ele mantém pressionado esse botão. Da outra forma ele só tecla uma vez e aqui ele segura o botão. Então aqui a outra forma a gente utiliza o keyDAO, em seguida um keyUp. Vou executar. Ele apertou o botão do Windows e soltou o botão do Windows. Essa é uma outra forma. E para fazer o reuso, a gente pode criar um método dessa ação aqui. A gente também pode executar um atalho do Windows, como se estivesse realmente fazendo um atalho pelo teclado. Posso copiar esse aqui. Vamos supor que a gente quer acessar o executar. A gente tem que apertar o Windows e R para aparecer essa janela aqui. Então aqui a gente pode passar um R, ou também usar um type e passar o R aqui. Só que para executar essa ação, a gente tem que estar com os dois botões pressionados, então o Windows e o R pressionados, e depois a gente vai soltar esses botões. Então aqui a gente solta o Windows e depois solta o R também. E aí ele abriu o executar. A gente poderia então criar um método aqui que chama executar, por exemplo. Mas eu acho que fica mais interessante a gente criar um método que consegue identificar qualquer atalho. Para isso, eu vou criar um método aqui, também estático. Vou chamar ele de executar atalho. E ele vai receber uma lista de string, que vão ser as teclas que a gente está pressionando. Eu vou importar o list aqui do Java Útil. E antes da gente pressionar de fato,
A gente pode também adicionar um tempo de espera para a ação. Para isso eu uso o screen.white e passo aqui um valor, em seguida o D. E para nossa lista de teclas eu vou fazer um for. Então sobre essa lista de teclas eu vou fazer um for each. E para cada tecla que tiver nessa lista, eu vou pressionar ela. Então screen.keyDown. Vou passar então essa tecla. Com isso eu vou estar pressionando todas as teclas ao mesmo tempo que tiverem nessa lista. Em seguida eu vou soltar essas teclas. Então key up. Então chamando esse método, executar atalho, eu vou usar a classe arrays.asList e vou passar as combinações que eu quero. Keywin e a letra R. Posso remover isso aqui. Se eu executar agora, ele esperou os 2 segundos e em seguida ele fez o comando Windows R. Com Cycles, a gente também consegue clicar em uma imagem específica na tela. Ele consegue procurar essa imagem e clicar. Para isso, a gente cria uma imagem. Então eu criei aqui um file, chamar de imagem. Go New File. Eu vou criar uma pasta imagens aqui no meu projeto. E eu vou colar aqui uma imagem do botão do Windows. Eu tirei o print dela. E aqui no construtor do file, eu vou passar a pasta imagens e o nome da imagem. Junto com a extensão. Vou criar um pattern no Cyclics também. Chamar de imagem botão. E agora eu pego a imagem, nosso file, e obtenho o path dessa imagem. Através do screen, eu chamo white, passo essa imagem e um tempo de espera até encontrar essa imagem. Então aqui ele vai tentar encontrar a imagem durante 2 segundos. Vou adicionar um try catch aqui. E vou executar. Ele esperou 2 segundos e não encontrou a imagem. Como a minha barra está oculta, ele não encontrou a imagem. Então vou exibir para a gente testar. E agora eu vou executar novamente. Vou esperar 2 segundos. E agora ele encontrou, só que a gente não fez nenhuma ação depois de encontrar a imagem. A gente pode vir aqui e depois que encontrou a imagem, dar um screen.click. Então eu vou executar. O mouse já mexeu e ele clicou. Esse aqui seria um método para clicar no botão do Windows. A gente pode deixar um pouco mais genérico. Vou chamar de clicar na imagem. Aqui a gente pode receber o nome da imagem. Aqui a gente substitui por nome da imagem. A gente também pode mover o mouse para qualquer direção da tela. E em qualquer tela também. Mas para isso a gente tem que saber as coordenadas de cada tela.
Por exemplo, eu estou usando duas telas aqui. Se a gente pegar o nosso screen e o get number screen, ele vai exibir a quantidade de telas. Então, estou usando duas telas. E aqui, através do screen, a gente pegar uma tela específica, por exemplo, a primeira tela, e também a segunda tela, ele exibe aqui então as dimensões e na onde começa a tela. Então, por exemplo, a minha tela principal, que é essa que vocês estão vendo, começa da posição 0,0, que seria aqui no canto superior esquerdo, e reconheceu o tamanho de 1920 por 1080. Então ela tem 1920 de largura e 1080 de altura. Já a minha outra tela, ele reconhece que o começo dela é menos 1920 e a altura é zero, assim como essa tela que vocês estão vendo. Só que o tamanho dela é 1536 por 864. Então, se eu quiser movimentar o mouse por essa primeira tela, eu tenho que movimentar somente até essas dimensões. Eu vou demonstrar aqui para vocês verem. Para isso, eu vou usar a classe Region. E vou passar, por exemplo, aqui 0,0. Em seguida, eu vou usar o Over, o método Over da Region. E agora eu vou executar. Então, meu mouse foi movimentado lá para o canto superior esquerdo. E se eu quiser movimentar o mouse para baixo, é só aumentar aqui o eixo Y. Por exemplo, 500. O mouse foi movimentado um pouco para cima do meio da tela. E se eu quiser mover lá para o final, eu coloco 1080. Então, como começa do zero, na verdade, só vai até o 1079. Tem um exemplo aqui. Então, aqui no monitor principal, como o eixo Y começa do zero, ele vai até um número a menos que o tamanho da tela, porque ele está incluindo zero. E a mesma coisa aqui no eixo X, como tem 1920, ele vai do zero até o 1919. E aqui para a segunda tela, é semelhante, a diferença é que ela tem um tamanho menor e ela começa de um eixo X negativo. Então aqui, menos 1920. Se a gente somasse aqui 1536, daria menos 384. Mas como está contando o 1920, então vai ser menos 385. E com isso a gente consegue mexer o mouse pelos monitores. O importante é saber então as dimensões de cada monitor e o valor de início do eixo X e Y de cada monitor. Aqui a gente poderia fazer um método genérico. A gente passa X e Y e move o mouse. Em seguida, a gente pode esperar um tempo para poder clicar nessa área que foi encontrada. Então, screen.white. Vou esperar aqui 2 segundos, por exemplo. Então, posso criar um método para isso. Chamar de mover mouse pela tela. E aqui a gente vai receber X, Y. A gente pode receber também um boolean que vai falar se a gente quer clicar nessa área. E aí, se a gente quiser clicar, a gente pega o region.click. E vamos supor que eu quero clicar aqui em Run. Vou utilizar uma ferramenta aqui do Windows, só para eu saber mais ou menos a posição. Então, Run 400 por 34, mais ou menos. Posso passar aqui 400 por 34 e um false, por exemplo. Então ele moveu o mouse e não clicou. Se eu passar aqui um true, esperou um pouco e clicou. E com pequenos comandos assim a gente pode criar uma rotina. Vamos supor, criar aqui uma rotina
algumas coisas que eu faço antes de começar a trabalhar, por exemplo. Chamar de exemplo automação rotina. Vamos supor que a primeira coisa que eu faço é abrir o Spotify. E para isso eu aperto o botão do Windows. Então, tecla botão Windows. Em seguida eu preciso ou procurar o ícone ou escrever por Spotify. Eu vou fazer aqui então como se eu fosse escrever mesmo para o Spotify. Vou criar um método de escrever e depois eu vou apertar Enter. Vou escrever aqui Spotify. Vou criar um método. Então aqui eu vou esperar 2 segundos para que carregue a tela do Windows. Em seguida eu vou escrever o que foi passado por parâmetro. Vou esperar mais um segundo e vou pressionar Enter. Então aqui a gente passa um key.enter. Em seguida eu vou abrir o Chrome. Vou fazer de outra forma. Vou usar o executar atalho. Através do executar, eu vou abrir o Chrome, então. Passo aqui Chrome. Vamos supor que a próxima coisa que eu vou fazer é conectar numa VPN. Também vou fazer isso a partir do executar. Só que depois eu vou executar outro comando. Vai ser o ms settings network -VPN. Então eu vou esperar uns 3 segundos para carregar as configurações do Windows. Eu vou abrir manualmente aqui para a gente dar uma olhada. E para mim chegar até a conexão VPN, eu preciso apertar Tab uma vez, Enter outra vez, Tab outra vez e Enter outra vez. Então a gente pode fazer isso adicionando aqui então um Screen Type. Eu vou apertar o Tab. E depois eu vou apertar o Enter. E depois eu quero mudar de área de trabalho do Windows. Vou chamar o meu executar atalho. Passo aqui então uma array. Vou criar então uma lista aqui. Vou utilizar o Ctrl, Windows, key Win e key Right. Que eu vou abrir a área de trabalho à direita. Uma coisa que a gente precisa também aqui é garantir que fique minúsculo esse comando, pois se for maiúsculo ele não vai reconhecer esse comando aqui no executar. Para isso, eu vou adicionar um if no começo de tudo, pegando a key.isLockOn e eu testo aqui o estado do meu caps lock. Key.c caps lock. Então aqui se ele estiver ativado, eu vou então apertar ele para que fique minúsculo. Uso aqui o Screen Type e passe então o meu key.capslock. A gente pode chamar aqui no main. Vou executar. Abrir o Spotify. Agora vai abrir o Chrome. O Chrome abriu na minha outra aba. Perdão, abriu na minha outra tela. E agora está conectando na VPN. Em seguida, mudou para outra área de trabalho. Bom, e é isso, pessoal.
Muita gente fala do Python, que ele é muito bom para fazer esse tipo de ação, mas o Java também ele não fica atrás não. Existem outros frameworks, né, além desse. Eu achei esse aqui bem interessante, então resolvi trazer. Se eu não me engano, ele está disponível em outras linguagens também. E com pouco código dá para automatizar bastante coisa. Basta usar a criatividade, né? Pensar em alguma coisa que você faz com muita frequência que dá para agilizar. Esse foi um exemplo bem simples, bem básico, só para ter uma noção do que pode ser feito, né? Algumas coisas como clique por imagem e os botões e movimentar o mouse só para ter uma noção mesmo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like para apoiar o canal. Compartilhe esse vídeo para quem possa se interessar. Se inscreve para sempre receber os vídeos novos. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!